Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de outubro. Ibovespa apresentou queda de 3,24%, teve em queda superior a 5% no decorrer do dia, se recuperando aí nas últimas 3 horas de pregão. Mas o fato é que aquela possibilidade de montar um pivô de alta foi descartada aí no pregão de hoje, com essa forte queda do índice Bovespa, ainda mais com a perda da mínima do fundo anterior. Podemos ver até no G60, fechou ali para baixo do suporte que tinha no G60, mas segue o que? Indefinido no intraday. Para configurar uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, gráfico intraday de 60 minutos, teria que perder 54.919 pontos. Isso reforçaria o Ibov a testar ali a mínima do dia, que gerou toda uma alta que foi após o fechamento lá, a definição do primeiro turno das eleições. Esse aqui é o candle de segunda-feira, após o resultado lá do primeiro turno. Então o índice futuro já fez isso, já veio a testar aqui essa região, essa mínima aqui, um gap que ficou lá no índice futuro já foi testado. O Ibovespa ainda não fez algo semelhante, mas enfim, seria essa a configuração mais clara aqui nesse momento para o Ibovespa depois dessa sinalização de baixa. É importante ressaltar que já tivemos também uma sinalização aqui de baixa, que no pregão seguinte gerou foi uma forte subida, foi o pregão de segunda-feira. Então nesse momento, Ibovespa indefinido, principalmente no curtíssimo prazo, gráfico diário também indefinido, curto prazo, e vários ativos estão trabalhando dessa forma, o que dificulta fazer operações de swing trade a favor de uma tendência mais definida. Então um ou outro ativo ainda que tem tendência definida aí nesse momento, mas boa parte com a tendência indefinida, ficando um pouco mais para fazer day trade. Olhando para Petro é um desses papéis, PETR4, queda hoje de 6,93%. Teve uma queda também bem maior do que essa, né? Chegou a estar aqui na queda de mais de 9%, perdendo também aqui o suporte de toda uma congestão que tinha depois do gap de segunda-feira após o primeiro turno. Então temos aqui um sinal de baixa, um topo forte no gráfico diário da Petro, com gap de baixa. Assim como o Ibovespa, olhando esse movimento e essa subida, ainda fica uma expectativa maior de queda, e se ela perder a mínima do pregão de hoje, que seria a confirmação de um pivô de baixa no G60, isso aumentaria bastante a chance da Petro vir a fechar esse gap de alta em R$ 18,52. Mas dentro da indefinição no gráfico diário e no gráfico de 60 minutos, em termos de tendência, não ficaria surpreso da Petro abrir com gap de alta de novo e vir a fechar esse gap aqui de baixo, mas ficando de qualquer forma mais para operar day trade a favor aí do movimento do dia, preferencialmente a favor geralmente do gap do dia. Olhando aqui para a Vale 5, a Vale 5 terminou tendo um pregão bom, apesar da queda de 0,69%. Quando eu falo bom, não é porque caiu pouco, é porque conseguiu se manter acima da resistência, que foi superada em torno ali dos R$ 24,50. O que é algo positivo. Está ainda dentro de um contexto de movimento de alta no gráfico diário, que pode durar aí mais uns 2 pregões, por exemplo, mas com um grande desafio que continua sendo ali a região dos R$ 24,83 a R$ 25. É um ativo que, no meu entender, dentro do que eu já tinha falado, está mais para operar na ponta compradora fazendo day trade. Swing trade ainda para mim não se encaixaria. Estaria mais interessado em fazer esse swing trade mais aí acima dessa região de R$ 24,83 a R$ 25. Melhor ainda se essa região funcionar como suporte para um ponto de entrada, fundo ascendente no gráfico diário. Olhando agora para outros papéis, CTIP3 a gente tinha comprado, a ação tinha até evoluído razoavelmente bem, olhando principalmente para a máxima, né, 32,05 para 32,80, mas não conseguiu concretizar, assim como vários ativos não conseguiram concretizar um pivô de alta, assim como o Ibovespa, por exemplo, não conseguiu fazer essa formação aqui de pivô de alta. Então a ação, já tinha mencionado que se perdesse a mínima do pregão de hoje, seria o ponto de saída. Ela perdeu nos primeiros 10 minutos, jogando aqui no gráfico de 10 minutos, perdeu nos primeiros 10 minutos, fez nova mínima. Na hora que fez isso, gerou um pequeno repique ainda. Deu para a gente sair aqui em 31,94, com a perda de 0,34% na operação.
e no capital total uma redução de 0,07%, uma pequena redução, quase que no 0 a 0 nessa operação da CTIP3. Então ela desmontou a configuração de possível pivô de alta que ela tinha aqui e gerou foi um topo no mesmo nível do topo anterior, conforme comentado na última videoanálise. Ainda pensando na ponta compradora, em ativos que ainda podem apresentar essa possibilidade de entrada, fundo ascendente seria aqui um deles, a MGLU3. Se a gente olhar que a tendência ainda vinha sendo de baixa, ainda está com topo descendente, mas apontando mais para um fundo ascendente, uma formação aqui de um ombro, cabeça a ombro invertido, que só seria confirmado no rompimento dessa linha de pescoço, ou melhor ainda, na formação de um pivô de alta, que seria aqui superação de 8,65. Uma alternativa de entrada de swing trade seria o rompimento da máxima do pregão de hoje em 8,25, para tentar pegar aqui um movimento de subida e uma possível retomada da tendência de alta desse ativo, se conseguir romper 8,65. Mas primeiro desafio, voltar aí para cima de 8,25, quebrando uma tendência de baixa ali no G60. Além dessa ação, a JBSS3, que a gente encerrou no pregão de ontem, ela foi lá, realmente caiu e foi lá bater no suporte, na região ali dos R$10, até 9,95, a mínima de hoje foi 9,95, veio para fechar o gap e se recuperou, fechou com um candle aí de alta, mas com um fechamento negativo, fechamento menor do que o fechamento do pregão anterior, em 0,1%, praticamente estável. Uma entrada nesse papel abre a chance, dependendo da forma como for a abertura, uma entrada na superação dos 10,34, uma nova tentativa de compra a favor de uma tendência de alta, seja de curto prazo ou de médio prazo em cima desse papel. CSMG3, olhando um pouco agora para a ponta vendedora, CSMG3 perdeu aqui, vem de uma tendência de baixa, que é um movimento muito forte para baixo aqui no gráfico diário, veio com a correção bem mais fraca do que foi a queda. Olhando para o gráfico semanal, tem lá um topo duplo, uma formação de topo duplo significa dizer a confirmação desse topo duplo que já aconteceu, significa dizer uma tendência de baixa de médio prazo. E no pregão de hoje a ação caiu aí 3,55%, fechando 1 centavo abaixo da mínima do pregão anterior. Então, se olharmos para o gráfico 60 minutos, fez um movimento de baixa, parou em cima do suporte, sendo mais ousado, abre a possibilidade de venda, se fechar aqui um topo no G60, melhor ainda com o candle um pouco mais de força, e ao perder a mínima desse candle. E a outra alternativa de entrada é simplesmente na perda da mínima do pregão de hoje, um pivô de baixa no G60 para fazer uma venda em cima desse papel. Outra alternativa já vai ficar um pouco mais para a questão de tentar pegar o movimento do dia. No caso aqui de uma BVMF3, a Petro também é algo semelhante, fez um movimento, todo o movimento de subida, com a indefinição aqui principalmente vista no intraday. Aí a BVMF3 gerou um movimento forte de baixo com gap, perdeu ali os fundos ascendentes, veio para testar esse fundo anterior e podendo gerar um topo descendente no G60 ou um pivô de baixo no gráfico 60 minutos, que perderia aqui uma zona de suporte. Aí poderia trabalhar com a possibilidade de venda de mais para day trade, buscando ali um possível fechamento do gap, que está lá embaixo ainda, o fechamento lá em 11,19 na BVMF3, ou seja, teria um espaço até razoável, caso venha a deslanchar em um movimento um pouco mais forte. Lojas Renner, algo no mesmo sentido, a ação vem numa tendência de baixa mais confusa, difícil em termos dos candles em si. O G60 também parou em cima do suporte e gerando aqui um movimento um pouco mais fraco de subida. Essa aqui mais para um pivô de baixa seria essa alternativa de tentar pegar um movimento iniciado no gráfico diário. Então a característica principal seria isso. Iniciando um movimento de baixa no gráfico diário, se ele vier a ser confirmado através de um pivô de baixa no G60, seria uma alternativa para fazer essa operação. A SBSP3 um pouco mais alinhada para baixo, assim, em termos de prazo maior do que os dois ativos que eu cheguei a comentar, a BVMF3 e Lojas Renner. Então, nesse caso aqui da SBSP3, também iniciando um movimento para baixo. Essa aqui já fechou abaixo da congestão. Tentou que vir para cima da congestão, montou um candle com sombra superior. Se gerar também pivô de baixo ou topo descendente, seria a alternativa de trabalhar um pouco mais na venda, aí, pensando em operação ou de day trade ou de um dia para o outro, aí,
na SBSP3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.